Graça e a paz, meus amados irmãos, espalhados por todo o Brasil. Glória a Deus por estarmos juntos nesse dia glorioso, nesse dia abençoado, neste domingo, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como vocês estão já observando, eu estou gravando hoje em minha casa. Nosso telegrafista titular, o nosso pastor Jonas, não está muito bem de saúde, e hoje estamos aqui com o Romário e o Davi dando aqui um apoio nessa gravação, e queremos de fato fazer o melhor para que a palavra de Deus alcance todos os nossos irmãos, nossos amigos, qualquer outro ouvinte que será abençoado por essa palavra de Deus pregada, anunciada aos nossos corações. Louvamos assim o nome do Senhor por esta oportunidade. Cremos que em breve estaremos juntos no templo, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero também aproveitar este momento para dizer obrigado, agradecer os nossos amados irmãos que, mesmo não estando reunidos no templo físico, estão sendo fiel na entrega dos seus dízimos e suas ofertas, compreendendo que a igreja de fato não está se reunindo no templo, mas está custeando, cumprindo com as suas responsabilidades, não é? Temos obreiros para manter, temos as nossas necessidades da igreja local, como luz, água, etc. E obrigado que você compreendeu isso e tem cooperado e tem sido fiel. E pedir também que todos os outros sejam fiéis ao Senhor, entregando de uma forma ou de outra a sua oferta e o seu dízimo, ou passando na igreja de 15 a 18 durante os dias da semana, ou enviando a sua oferta, seu dízimo, pela conta que já está informado aí na internet. Qualquer dúvida, pode nos ligar também. Muito obrigado pela sua compreensão e a sua fidelidade ao nosso eterno Deus. Inclusive, estamos pagando o nosso multimídia. E aqueles irmãos que se planificaram em ofertar, estamos recebendo também esta oferta para concluir este pagamento do multimídia, que tem sido um instrumento de Deus, tem sido uma ferramenta importantíssimo para a expansão e a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Meus amados irmãos, hoje eu quero continuar com aquele pensamento onde Deus tem nos levado a falar a respeito do seu conforto neste tempo de dificuldade. E especificamente quero falar à amada igreja, aos nossos amados irmãos, todos aqueles que nos ouvem, que estão conectados conosco, sobre o bem-estar emocional, ou saúde emocional, se preferir. Nesse tempo difícil, nesse tempo de estresse, nesse tempo de fadiga, de preocupação mental, não é? Precisamos aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo e com outros personagens da Bíblia a respeito desse bem-estar emocional, ou bem-estar da alma. Como é importante que estejamos bem com a nossa alma, bem com a nossa mente, nesse tempo de crise, nesse tempo de informações maléficas, de informações, eu diria, desencontradas, nesse tempo onde as pessoas estão amedrontadas, onde pessoas estão sendo afetadas pelo mal, pelos interesses malignos, onde notícias são péssimas e afetam de fato a nossa vida, afetam nossa mente, nosso bem-estar, nossa alma, e deixam as pessoas inseguras, deixam as pessoas realmente às vezes sem esperança e com uma doença na alma. E nós precisamos então cuidar muito bem desse bem-estar emocional. E nós
aprendemos muito com o apóstolo Paulo a cuidar da nossa alma, a ter saúde nas nossas emoções, como ele conseguiu manter esse equilíbrio em tempos difíceis. E hoje, de fato, mais do que uma pregação, é um ensino. Eu quero que você agora ore conosco, vamos falar com Deus, que Deus nos ajude a compreender essa palavra, que essa palavra venha como uma espada dos gumes alcançar os nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nosso Pai amado, adoramos e louvamos o Teu nome por aquilo que Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem controle de todas as coisas e que aproveita mesmo os tempos difíceis de crise para nos abençoar. Eu sei que o Senhor está nos abençoando, está trabalhando para abençoar Teu povo, livrando do mal, mas para nos ensinar muitas coisas boas nesse tempo de crise, Senhor. Nós te louvamos porque o Teu amor é maior, a Tua graça é maior, o Teu poder é maior, a Tua presença todos os dias está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isto. Em primeiro lugar, amados, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele alcançou esse bem-estar, essa saúde emocional nas suas experiências mais amargas, as experiências mais amargas que ele passou. Diz a palavra de Deus aqui em 3 João 2, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é a oração nossa de hoje. Que todos os nossos amados estejam bem, apesar de tudo que estamos passando, por todo esse momento de crise, de incertezas, de dúvidas, de informações desencontradas, de perigo. Oramos para que a tua alma de fato esteja bem, assim como bem vai a tua alma. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele sabia o que era sofrer. Ele tinha essa consciência. Ele não somente escreveu sobre alguém. Ele não somente ouviu falar sobre os acontecimentos. Ele experimentou na pele. Ele de fato sabia, porque teve experiência do que era sofrer. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11, e eu peço que você hoje, nesse estudo, tenha uma Bíblia aí perto e possa abrir conosco e compartilhar alguns textos importantes que serão, eu diria, como ensino profundo para todos nós. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 até o versículo 27, fala assim a palavra aos nossos corações. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele diz, em trabalho e em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Então, estamos observando que o apóstolo Paulo, ele realmente ele sabia o que era sofrer. Por isso, ele traz para nós, neste tempo difícil,
essas informações que acalentam a nossa alma, que são de fato servem de cura para nossa emocional, cura para nossa alma. Veja, as experiências de Paulo nos mostram que é possível viver sim, com muita saúde na alma, e mesmo passando pelo vale do sofrimento. Então declare isso: nós viveremos nesse tempo com muita saúde na alma, mesmo passando pelo vale do sofrimento. Não importa o nível de sofrimento que a igreja ainda vai experimentar, o certo é que nós passaremos por esse vale com saúde na nossa alma. Uma vez eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Eu fui chamado para orar por uma senhora, uma irmã de uma igreja, que estava muito enferma e já desenganada pelos médicos. E eu disse: Senhor, fui orar a Deus: Senhor, o que é que eu vou falar para essa senhora? Me mostra um texto. Está muito enferma, Senhor. E os médicos já a desenganaram. E com essa preocupação, então, eu fui orar a Deus e buscar um texto para falar para ela. E depois, então, chamamos pelo telefone e comecei a falar: minha irmã, como está? Que Deus te abençoe. Como está? Firme na rocha que é Cristo Jesus. E essa irmã, então, me cortou e começou a falar comigo. E ela disse: pastor, eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é o meu Senhor. Ele é o médico dos médicos. Ele está comigo. E foi falando. E eu comecei a ouvir aquela irmã. A ouvir ela falando comigo. Mas falando nesse nível de confiança, de dependência. Falando que eu fiquei impressionado. Ouvindo aquela mulher enferma, debilitada, desenganada, porém com a alma curada, com o seu emocional curado e falando de Deus. No final das contas, eu confesso aos irmãos que quem foi consolado foi eu. Fui consolar a irmã e ela, de fato, foi quem me consolou. E para mim foi uma prova contundente de como, de fato, em Deus nós podemos ter a nossa alma, né? A nossa emoção curado, um bem-estar da alma em meio a qualquer tipo de sofrimento, em meio a qualquer tipo de angústia, nas mãos do Todo-Poderoso. Então, eu queria falar sobre 3 evidências desse bem-estar, dessa saúde emocional que encontramos no apóstolo Paulo. Preste atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, meus amados, era capaz de cantar quando havia, de fato, motivos para chorar. Sim, ele era capaz de cantar ao Senhor, de louvar a Deus, adorar a Deus, quando havia humanamente motivos para chorar. Está lá em Atos capítulo 16, quando ele e Silas estavam presos na masmorra, diz a palavra, no cárcere interior, na pior prisão que existia, no lugar frio, no lugar fechado, onde não tinha a menor ventilação, não é? Aqui, em Atos capítulo, como falei para os irmãos, capítulo 16, a partir do verso 23 até o verso 26. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, e fala assim para nós o texto da palavra do nosso Deus. Verso 23 fala assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, não é? Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido
tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, diz a palavra, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Alguém que está sofrendo, irmãos, num cárcere, com os pés amarrados num tronco, com cadeias, com correntes, em um lugar totalmente que traz sofrimento. Como é que alguém pode ter motivo para louvar, para cantar? Somente alguém que tem uma boa saúde emocional, somente alguém que é curado da alma, que entende o que é sofrer em prol do Evangelho, em prol do chamado, em prol da verdade. Ele era capaz de cantar quando havia mais motivos, humanamente falando, mais motivos para chorar. Nós temos mais motivos para cantar hoje do que para chorar. Nós temos mais motivos para adorar o Senhor no meio das turbulências, das crises, das incertezas, das ameaças, dos medos. Mais motivo para cantar, adorar o Senhor, do que para chorar também. Porque Deus nos dá o bem-estar emocional pela fé e pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nossos corações. Também outra evidência aqui encontramos era que Paulo era capaz de escrever sobre alegria quando humanamente falando, havia razões para estar triste. Ele, num cárcere, preso, ele teve a capacidade de escrever sobre alegria, a capacidade de alegrar os outros, irmãos, de ser instrumento de regozijo para os outros, em vez de ficar triste. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 18, a parte B diz: ele se alegrava pelo fato do Evangelho ser pregado. O capítulo 3, versículo 1 diz: alegrem-se no Senhor. O capítulo 2, versículo 2 diz: completai a minha alegria. E já o capítulo 3, versículo 1 diz: ele pede para os irmãos se alegrarem no Senhor. Veja bem, evidência clara de alguém que tem saúde emocional. No meio das turbulências da vida, ele tem alegria e ele transmite isso, ensina isto para os irmãos também. Como Deus tem nesse tempo nos ensinado, irmãos, a termos essa alegria no meio da turbulência, no meio de uma crise, no meio de ameaças, não é? Alegria em vez de tristeza. Tenha alegria no Senhor em vez de tristeza. Não fique se lamentando, mas enche o seu coração de alegria, porque Deus é conosco. A terceira evidência que eu encontro aqui é que o apóstolo Paulo, ele termina o seu ministério em uma prisão, em uma masmorra, como sabemos, cheio de fé, cheio de esperança, dizendo que o combate foi bom, que valeu a pena terminar sem ódio, terminar sem rancor, terminar sem amargura. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4,
Versículos 7 e 8 fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Diz mais a palavra: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a sua volta, a volta de Cristo Jesus. Que palavra de esperança. Isso ele ministrou essa palavra, escreveu essa palavra quando ele estava no cárcere, meus amados. Ele estava preso, sendo maltratado, sendo açoitado. E então ele teve a capacidade, a saúde emocional, teve a saúde na alma para escrever de fato essa palavra que alcança os nossos corações nesse tempo. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre os segredos desse bem-estar, os segredos que nós encontramos na Bíblia dessa saúde emocional, saúde da alma, deste grande homem de Deus que traz para nós essas tremendas experiências nesse tempo oportuno. Primeiro, ele sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. Nem todo mundo, irmãos, nem todo crente faz isto. Muitos crentes, muitos irmãos precisam aprender a fazer uma leitura positiva nas tribulações. O que Deus está nos ensinando? Para que nível Deus quer nos levar? Qual é o propósito de Deus nesse tempo? Qual é a leitura que eu faço? De desgraça, de perda, de falência, de destruição? Qual é a leitura que tu estás fazendo? O apóstolo Paulo sabia fazer essa leitura. Interessante, alcançar esse nível, pela maturidade, pela experiência com Deus. Cada crente precisa aprender a fazer a leitura correta no tempo da crise. Para Paulo, por exemplo, as tribulações serviam para produzir. Sim, está lá em Romanos capítulo 5. Você pode abrir a Bíblia. Eu já falei sobre este assunto em cultos passados, mas vale a pena lembrar esse texto, que é um texto bastante oportuno para este momento também. Romanos 5, versos 3 ao verso 5. Fala assim a palavra: e não somente isto, também nos gloriamos nas tribulações. Só pode dizer isso quem faz uma leitura correta. Se gloriar nas tribulações? Sim, o apóstolo Paulo faz a leitura correta. Ele falou isso. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança, e a esperança ou a experiência a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados, ele tinha essa capacidade de fazer essa leitura. Como falei, o apóstolo Paulo, para ele, as tribulações serviam para produzir. Eu tenho certeza que Deus está produzindo nesse tempo muitas coisas boas, no meu coração e no teu coração, e no seio da igreja. Ele está aproveitando esse tempo para gerar temor no coração do povo, para que as pessoas façam suas reflexões, venham a olhar para si mesmo, façam um exame introspectivo, olhe para a sua própria vida, sua postura, sua conduta, reveja seus conceitos, seus valores,
vai produzir. Eu creio que está produzindo em nós algo de valor. De uma forma ou de outra, Deus está sacudindo a nação para produzir. Essa era a leitura que o apóstolo Paulo estava fazendo. Havia muitos crentes descuidados com as coisas de Deus, relaxados, relapsos. Deus está produzindo. Na verdade, diz a palavra aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria ou de gozo, senão de tristeza, mas depois, diz a palavra, produz um fruto pacífico de justiça. Que bom saber que Deus está produzindo em nós e na igreja algo maior. Como fala a palavra, produz a paciência, da paciência vem a experiência, da experiência vem a esperança, e diz que isso tudo não traz confusão. Fale comigo, Deus está produzindo algo maior no meu coração, na minha família, na minha igreja, na minha nação, nesse tempo de crise pela qual estamos passando. Outro benefício que eu notei aqui da tribulação é que promove a glória de Deus. É bem verdade que, crendo no meu coração, que nesse tempo está sendo promovido a glória de Deus. Muita gente está glorificando a Deus como nunca glorificou, exaltando o nome de Deus como nunca exaltou, clamando por Ele, orando a Ele, invocando o seu nome e declarando que só Ele é Deus como nunca declarou. Aqui mesmo no livro de João, capítulo 11, versos 3 e 4, Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Existem sim enfermidades que servem para glorificar a Deus e o Filho de Deus. Eu posso dizer que existem pestes, doenças, vírus, qualquer outro malefício que servirão para glorificar o nome de Deus. Produz glória a Deus. Vamos, irmãos, minhas irmãs, glorificar o nome de Deus. Também nos ensina sobre fazer a vontade de Deus. Aqui no Salmo de número 119, versículo 71, Davi, escrevendo, disse: foi-me bom, escute bem, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. As aflições deste mundo nos levam a aprender a palavra de Deus, a buscar mais a palavra de Deus. Davi teve essa experiência e nós estamos tendo também a mesma experiência. No final dessa epidemia, no final dessa crise, nós vamos dizer: foi bom, Senhor, passar por isto, porque eu aprendi a ler mais da palavra, a crer mais no Evangelho, a ser mais fiel a Ti. Eu aprendi e cresci mais na vida espiritual. Nós sairemos mais santos e mais fortes e mais dependente do nosso eterno Deus. Diz Davi: foi-me bom ter sido afligido. Quem pode dizer isso, amados? Quem pode dizer isso? Só alguém que passou por uma experiência amarga e no final tirou proveito e pôde então se curvar, se dobrar à vontade de Deus.
Ainda, esse benefício nos diz que nos fazem voltar para Deus. É um outro benefício de uma crise, de uma turbulência. Nos fazem voltar para Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 30, fala assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te voltares para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. No final das aflições, o povo se voltava para Deus, para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam afastadas do Evangelho, ou claudicando em dois pensamentos, ou em dúvidas, se ficava na igreja ou se permanecia no mundo, eu creio que pelas aflições desse tempo estão voltando para o Senhor. Muitos voltam para o Senhor. Pessoas que estavam fracas na fé, desistindo da fé, pelas aflições estão voltando para o Senhor. Os que não eram batizados vão se batizar. Os que não tinham se decidido vão se decidir. Os que eram meros espectadores serão crentes fiéis, discípulos verdadeiros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também essas aflições nos purificam, como fala Jó, aqui em Jó, capítulo 34, versos 31 e verso 32, fala assim: Jó 34, verso 31 e 32 fala assim: na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Realmente, as aflições, meus amados, nos purificam. Também nos fazem buscar mais o Senhor. Aqui em Salmo 119, versículo 67. Acompanhe na sua Bíblia. Fala assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora, quando guardo a tua palavra. Antes da aflição, antes de ser ferido, abatido, Davi andava errado. Ele não percebia seus erros, as atitudes, os caminhos errados. Ele diz: agora guardo a tua palavra. Aleluia, glória ao Senhor. Mas também nos conduzem à confissão. As aflições, as lutas, os problemas, as angústias nos conduzem à confissão. Salmo 32. Abra sua Bíblia no Salmo 32 e veja como isso tem acontecido com esses homens de Deus. Salmo 32, versículo 4 e versículo 5. Fala assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí vem a palavra: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse momento difícil, irmãos, nos leva à confissão. É momento de confissão. Não deixe de confessar seus pecados ao Senhor. Não deixe passar essa oportunidade para confessar e se voltar ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E outra vantagem, outra questão, outro benefício da tribulação que aqui notamos
é que nós somos lapidados, irmãos. Eu creio que são os dias de lapidação. É pensar nossas vidas. Fale com Deus para que Deus siga te lapidando o que for necessário. A lapidação, ela é importante. Isaías 48, versículo 10 diz: Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Na fornalha da aflição. Ele está nos provando na fornalha da aflição. Ele está nos purificando. Permita que Deus te purifique nesse tempo também. Aproveite esse tempo. Tire proveito disso. Afinal, não é? Eles dizem também aqui a palavra. E eu entendo que nesse tratamento de Deus, nós somos como um instrumento afinados pelo Senhor. Afinam as cordas da nossa alma. Somos esse instrumento que Deus está afinando nesse tempo para produzir uma música que agrada ao coração do nosso Pai. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo sabia viver com um sentimento de contentamento em qualquer situação. Ele sabia viver com um sentimento de contentamento em qualquer situação. Ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Diz mais: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira. Só alguém que tem uma saúde emocional, saúde na alma, um bem-estar na alma, tem a capacidade, meus irmãos, de falar isso. Em todas as coisas, dizer: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Filipenses capítulo 4, 11 e 12. Filipenses capítulo 4, 11 e 12. Um equilíbrio. Eu sei, eu fui instruído a saber viver na fartura. Eu fui instruído também a ter fome. Eu fui instruído a ter abundância. E eu fui instruído a aprender a padecer. E jamais me afastar do Evangelho. Jamais deixar Deus de lado. Jamais dar o primeiro lugar para o Senhor. Jamais murmurar. Jamais perder a minha fé. Porque eu fui instruído. Hoje estamos sendo instruídos nesse sentido. Diz mais a palavra de Deus. Não é? Aqui na Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pense na glória, irmãos. Tenha sua mente voltada para a glória, para o Pai, para Deus, e não para a terra, sabendo que as aflições desse tempo, diz o apóstolo, não são comparados de forma nenhuma com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus nos dá essa capacidade de passar por esse tempo de uma forma que o agrade, sabendo que essas provações
para nós, irmãos, são de fato crescimento. Produz em nós muitas qualidades. Vai tirar as arestas. Não é? Nós somos como que polidos pelo fogo, purificados pelo fogo, para sairmos desta melhor, mais puro, mais santos, mais temente ao Senhor. Assim, meus amados, nós precisamos seguir esse exemplo, esse grande homem do apóstolo Paulo, e conservar esse bem-estar emocional, a saúde da alma. Eu sei que muitas doenças do corpo são problemas da alma. Quando nós conservamos saúde da alma, nós vamos ter um corpo também sadio, pensamentos sadios. O apóstolo Paulo também olhava para cima, para Deus, e não olhar para este mundo mau e perverso, buscando sempre as coisas de cima. E ele termina dizendo: os sofrimentos deste tempo não são comparados com a glória que vamos receber de Deus. Firme-se em Deus, não desanime, seja fiel, seja santo, e nunca, jamais perca a fé, e não, jamais perca a esperança. Não importa o que venha acontecer, nós somos de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. Assim, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa palavra produza no seu coração frutos, e que Deus te firme cada vez mais na sua verdade, crendo pela fé que esse tempo logo vai passar e nós sairemos mais fortes, mais produtivos, mais santos, mais honestos e mais temente ao nome do Senhor. Vamos orar então, e assim Deus vai estar nos orientando a cada dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvamos o Teu nome pela palavra, que através da experiência do apóstolo Paulo, nós recebemos hoje em nossos corações. Nos ajude, ó Pai, para que essa palavra gere frutos, gere resultados, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da verdade, Senhor. Que possamos aprender a sermos um povo alegre, um povo feliz, mesmo em meio a situações adversas, Senhor. Que possamos viver com muita saúde na alma, mesmo passando, Pai, pelo vale do sofrimento. Aprender de fato, Pai amado, que saber sofrer confiando em Ti é ter alegria, é viver alegre, Senhor, na Tua presença. Realmente, Pai, nos ajude a ter essa convicção, ser capaz de alegrar os outros, de animar os outros, encher o nosso coração de alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a manter esse bem-estar da alma em meio a tantas questões ruins pelas quais ainda experimentaremos, Senhor. E assim como o apóstolo Paulo dizer que a nossa confiança está em Deus e que nós dependemos, Pai, somente de Ti, Senhor Deus, somente do Senhor. Saber cantar quando haverá motivo para chorar, saber se alegrar quando haverá humanamente tanto motivo para ficar triste, Senhor, mas ter alegria no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso eterno Deus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. A graça e a paz de Cristo a todos os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que estão ainda conectados com este vídeo, em nome de Jesus. Amém.